Talvez você não saiba exatamente quem você é. Não porque você nunca tentou se encontrar, mas porque você passou tempo demais tentando agradar aos outros, que você simplesmente se esqueceu de você. Será que você não passou tempo demais da sua vida tentando não decepcionar alguém? Se isso faz sentido para você e se você está se identificando, fica aqui comigo, que hoje a gente vai falar exatamente sobre isso e o que a gente pode fazer para melhorar essa sensação da gente não se encontrar mais dentro da gente, quando a gente passa muito tempo tentando agradar alguém. Se você não me conhece, eu sou a Raquel Zendron. Eu sou criadora do curso Efeito Supera, um lugar que as mulheres conseguem se reencontrar com elas mesmas. Porque o que importa não é a gente ser forte o tempo inteiro, mas é a gente saber voltar para o eixo. É um prazer gigante estar aqui com vocês de novo hoje, para a gente conversar sobre essa nossa desconexão com nós mesmos, sabe? Muita gente às vezes chama tudo isso de maturidade. Ah, olha só, a pessoa está fazendo as coisas para os outros. Ou, ah, olha só como ela é bem resolvida. Mas será? Será? Muitas vezes é o cansaço emocional que faz você parar de fazer as coisas. Porque assim você não precisa ficar pensando em o que você quer, você simplesmente abre mão de você pelo outro. É quando você diz tanto faz, mesmo você tendo vontade. Quando você engole o incômodo para evitar um conflito. Quando você faz o que esperam de você e não o que você quer fazer. Aí você pensa e você vai me falar: "Eu sempre fui assim". Será que você sempre foi assim? Ou você precisou aprender a ser assim para conseguir lidar com as pessoas ao seu redor? Muitas vezes eu pensei na minha vida que eu sempre tinha sido uma pessoa que não tinha me imposto, que não sabia o que eu queria, e eu achava isso. Até que eu percebi que a minha essência era muito diferente. Sempre fui uma menina questionadora, eu sempre fui uma menina curiosa, que quis saber as coisas, e eu sempre fui uma pessoa que teve vontade própria. Tanto que na faculdade, ó, eu vou contar uma história para vocês da minha vida. Na faculdade, todo mundo que tirava nota boa na minha época fazia medicina. E eu tinha notas boas no colégio e eu achava horrível as pessoas escolherem para as outras o que que elas iam fazer. Então todo mundo esperava que eu fizesse medicina, meus pais, meus tios, o pessoal da escola, todo mundo, todo mundo. Quando eu fui escolher o que eu queria fazer de faculdade, eu nem sei te dizer se eu queria ou não fazer medicina, porque na verdade o que eu mais queria, além do que eu fosse fazer, era escolher por mim. Então, como é que eu posso falar que uma pessoa que quer tanto escolher por ela é uma pessoa que não tem vontade própria? Tá vendo aí que não condiz? Será que você lá atrás, quando você era criança ou adolescente, será que você é essa pessoa que abre mão de você toda para agradar o outro? Ou será que você começou a fazer isso para evitar problemas maiores? Como se fosse para você simplesmente conseguir sobreviver emocionalmente a uma dor que era muito grande. Às vezes para você, assim como para mim, era tão difícil e contra o que esperavam de você, que você acabou se anulando, mas ainda dá tempo. Às vezes a gente aprende muito cedo que agradar faz a gente manter o vínculo com as pessoas. Era isso que eu achava, que eu tinha que agradar para ser amada, que eu só ia ser valorizada se eu agradasse, que eu só ia ser amada se eu agradasse. Isso faz algum sentido para você? Pode ser que sim, pode ser que não. Ou às vezes, se a gente aprende que a gente tem que ser fácil ali, que tem que ser fácil lidar com a gente, para evitar uma rejeição. Ou então que ser forte é não dar trabalho. Então, para isso, você vai aceitar tudo que as outras pessoas falam para você. E o que acontece, o que é mais perigoso de tudo isso,
É que é muito aos poucos que você vai simplesmente entrando numa condição de pensamento e de ação que você vai se perdendo de você. Você começa a abandonar pequenas partezinhas de você para se encaixar no outro. E aí, quando você vê e quando você se dá conta, talvez você já tenha abandonado mais do que deveria. Será que você se sentia escutado? Será que você podia realmente fazer o que você queria? Porque talvez não seja porque você não tem uma identidade, não sabe quem você é, que você tá assim, mas talvez seja porque você precisou se adaptar. Eu sei que muita gente até aqui se reconheceu plenamente ou talvez, às vezes você tenha se reconhecido em partes. Mas o que eu quero te dizer é que o que a gente vai conversar agora vai fazer diferença tanto para você que se reconheceu completamente, quanto para você que se reconheceu em partes. E antes disso, se você gosta desses conteúdos, dessas reflexões, clica aqui no gostei, dá um joinha aqui, que isso ajuda muito o canal a crescer, para eu poder falar para mais pessoas sobre as coisas que eu vivi, poder ajudar outras pessoas. Se inscreva no canal também, tá? E aí, gente, eu quero falar para vocês outra coisa. Será que seu corpo percebeu antes da sua mente o que está acontecendo? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Quando você diz sim, você se expande ou você se contrai? Vamos dizer que a pessoa falou: "Ai, hoje eu quero comer pizza". Você não, você quer comer sanduíche, mas você fala: tá bom, vamos comer pizza". E aí? Você se sente bem ou você se sente mal? E quando você diz não para essa pessoa: "Não, hoje eu quero comer sanduíche", você sente um alívio: "Nossa, ufa, fiz minha vontade", ou você sente culpa? Outra coisa que eu já quero que você comece a perceber em você, é em quais momentos você se cala. Será que é numa relação, no seu casamento, com seus filhos, com seus pais? Será que é no trabalho? Você já consegue ali se posicionar na sua casa, mas já no trabalho você acaba sempre cedendo. Ou será que é ali dentro da sua própria casa, sabe? Pode ser na sua relação com amigos, se você coordenar alguma coisa ou liderar alguma coisa, pode ser nesses momentos. Então é muito importante a gente perceber isso. Onde a gente não consegue ser a gente mesmo. E se tem por acaso algum lugar que você consegue relaxar e ser um pouco mais você. Porque quando você identifica isso, já é muito importante, você já começa a perceber coisas que são essenciais. Por exemplo, será que a segurança, um lugar que te dá mais segurança, te faz se posicionar melhor? Será que você busca uma aprovação quando você está tentando se posicionar a favor daquela pessoa? Talvez na sua família seja mais difícil, porque você se importa mais do que no seu trabalho, ou vice-versa, talvez seu trabalho seja tão importante para você, que lá você se cala e você não consegue se posicionar. Provavelmente isso tem um fundo lá da sua infância, de como você foi criado, de como tudo aconteceu. Gente, quando eu falo que as coisas têm um fundo na infância, eu não estou querendo dizer que os nossos pais erraram, que eles fizeram tudo errado, que eles não deveriam ter criado a gente assim. Toda vez que a gente faz alguma coisa, ou os nossos pais fizeram alguma coisa, foi tentando acertar. Mas nem todas as vezes isso deu certo e as pessoas são diferentes. Então, talvez você entendeu uma coisa na infância. Por exemplo, eu vou contar para vocês abertamente uma coisa que eu não costumo falar. Mas o meu pai, ele era uma pessoa que ele esperava muito de mim, mas ele esperava muito de mim por amor, por amor. Só que eu fui entendendo aos poucos que toda vez que eu fazia uma coisa contrária à vontade dele, era muito ruim, porque eu sabia que eu estava desagradando, isso para mim era muito pesado e tudo mais. E eu comecei a ser uma pessoa que começou a fazer as vontades dele. Então,
Só depois que eu me tornei adulta, com terapia e com a minha percepção, com a minha maturidade, eu comecei a enxergar isso. Mas isso não é para culpá-lo ou para voltar lá atrás e falar: "Viu, eu tenho um trauma e tal". É para a gente se entender melhor. É claro que aconteceu alguma coisa que fez você criar a sua visão de mundo, fez você criar as suas máscaras. É claro que as coisas acontecem, é a vida, nem tudo é como a gente gostaria. Mas sabendo disso, a gente consegue agir. Quando a gente começa a se entender melhor, as coisas vão clareando e a gente consegue agir de uma forma melhor. Então pensa isso na sua vida. Onde é que você se cala? E a ideia não é você mudar tudo agora não, tá? É só você não fingir para você mesmo que você sente uma coisa que você não sente. Se você começar, a partir de hoje, a não fingir para você mesmo que tá tudo bem, eu já estou muito feliz. Mas temos mais coisas para falar que ainda vão te ajudar, ok? Então continua aqui comigo, que se você está aqui até comigo até agora, parabéns. É porque você realmente quer ser uma pessoa melhor e está aí caminhando nesse eu digo que felicidade é o caminho, né? Então você está trilhando esse caminho de encontrar as coisas no dia a dia, de um dia não estar bem, outro dia estar bem, e de saber que isso é normal, mas de ser uma pessoa que busca sempre, estar crescendo e se fortalecendo como ser humano, tá. E aí eu vou falar para você mais uma coisa. Outra coisa que você precisa fazer, e que é muito importante, e você pode falar: "Nossa, Raquel, que coisa boba que você está me falando", mas talvez seja mais importante. É você se permitir sentir o que você está sentindo, sem se corrigir o tempo todo. Por que que eu estou falando isso? Muitas vezes, quando a gente está desconectado da gente, porque por muito tempo a gente fez coisas que não vinham da gente, da nossa vontade, a gente começa a se desconectar dos nossos sentimentos também. A se desconectar das nossas alegrias e a se desconectar dos nossos desconfortos, porque é mais fácil lidar com a situação, já que você está vivendo a vida. Eu gosto muito dessa analogia, sabe? Será que você não está vivendo a sua vida no palco de outra pessoa? Porque quando você está vivendo a sua vida no palco de outra pessoa, muito fácil a gente se perder. Agora talvez você esteja desperdiçando a chance de encontrar o seu palco para viver. E no seu palco, você é o protagonista da sua vida. No seu palco, as coisas são de acordo com o que você pensa, você é coerente, você sofre, sofre. Ninguém disse que a vida vai ser fácil, mas no seu palco você também é feliz. Você também encontra as pequenas coisas que te fazem sentido. Então, a gente encontrar o palco da nossa vida para viver é muito importante. E a gente só encontra o nosso palco quando a gente começa a se escutar. E quando a gente começa a se escutar, talvez venha um medo, uma culpa. Nossa, por que que eu permiti viver tanto tempo assim, longe de mim? Como é que eu permiti que essa pessoa, me fizesse fazer as vontades dela? E aí você começa a jogar uma tonelada de pedras em você. Aí você tá no caminho de melhorar, mas você começa a jogar pedra em cima de você. O que que acontece? Você se atrapalha. Então, vamos parar de ser nosso inimigo e vamos começar a nos ajudar? Se você já começou a perceber que aquilo ali não tá legal, que bom. Não sinta culpa, não significa que você tá errado, só significa que você tá voltando para você. Então, a emoção, os sentimentos, inclusive os negativos que vierem disso, eles são bons, porque eles mostram que você está no caminho certo, tá bom? Reconstrução é presença, é a gente ser a gente mesmo. E é só sendo você mesmo que você consegue encontrar o palco da sua vida. E para a gente terminar o nosso vídeo de hoje, a gente vai para o nosso exercício prático. Todos os vídeos, a maioria deles,
tem um exercício prático no final, justamente para ver se você, conseguiu assimilar tudo que a gente conversou em nossa reflexão. Então agora antes de terminar, respira fundo aí onde você está. É um exercício muito rápido, em 2 minutinhos você consegue fazer, ele é muito importante. E eu quero que hoje você escolha uma situação do seu dia e você se faça uma pergunta. Pode ser uma situação pequena, pode ser responder ou não uma mensagem, pode ser aceitar ou não um convite, pode ser se você quer ficar em silêncio ou quer conversar, coisas muito simples. Mas eu quero que você pense nessa situação e que você me responda para você mesmo. O que eu realmente sinto vontade de fazer agora? Será que você quer responder essa mensagem, falar com essa pessoa? Será que você quer falar não para aquele convite que chegou de última hora? Será que você quer um tempo para estar só com você e não pensar em mais nada? O que que você realmente quer? Talvez você queira uma coisa, mas você fale: "Raquel, eu não estou preparada para ir lá e mudar. Eu não estou preparada para recusar esse convite agora. Não estou preparada para fazer o que eu quero". Tudo bem. Percebe que eu não estou te pedindo para já conseguir fazer o que você quer? Eu estou te pedindo somente para perceber o que você realmente quer. Se você já se sente preparado, tudo bem, mas você não precisa agir diferente. Você só precisa perceber qual é a sua resposta. A nossa identidade, ela começa a aparecer quando a gente se perdoa, quando a gente para de se julgar, quando a gente começa a agir como nossos amigos e não nossos inimigos. Talvez você ainda viva muito para agradar as outras pessoas, mas se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você já começou a ser escutada. Muito obrigada por estar aqui em mais um vídeo, mais uma reflexão. Me conta aqui nos comentários o que que você achou, se você gostou desse tema, se você quer falar sobre outra coisa. Eu estou sempre aqui. O Efeito Supera é o nosso curso, você pode continuar esse crescimento pessoal, junto com uma comunidade de mulheres que elas não são fortes o tempo inteiro, mas que nos momentos de dificuldade elas sabem voltar para o eixo. E tem também o e-book O Grande Salto, com os 5 as 5 fases do luto, e nele eu conto para vocês como é que foi mais ou menos que eu encarei cada uma dessas fases depois que eu fiquei tetraplégica, e falo para vocês também os meus aprendizados. Então, se você quiser começar ou pelo e-book ou pelo Efeito Supera, eu te espero. Um beijo grande, até o próximo vídeo, que vai sair na terça-feira, às 18 horas. Beijo, gente. Espero vocês no próximo. Tchau.